Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Ben. Esse é o episódio 21 e hoje eu tenho uma convidada incrível, amiga do coração, mas mais do que isso, ela é cantora, escritora best-seller e sabe cuidar das mulheres como ninguém. É isso mesmo, mais de 20 anos de experiência no varejo brasileiro, quebrando recordes de vendas. Eu adoro isso, adoro quebrar recordes. Então eu quero apresentar para vocês, a dona do negócio. É isso mesmo, esse é o nome do livro best-seller da Uliana. Então, Uliana, seja muito bem-vinda. Que alegria, que honra ter você aqui no Café com Ben. Olha, a gente estava batalhando por essa agenda e conseguimos. Mesmo, graças a Deus, tudo certo. Seja muito bem-vinda. A casa é sua e nós queremos aqui compartilhar com essa audiência. Preparem-se. O conteúdo é mais do que rico. O conteúdo é cheio de coisas boas, de alegria. Ele promete. Quem promete é ele. Vamos ver se vai ser entregue. É isso. Olha aí, gente. Bom, e aí? Pois é, né? Curte, comenta e compartilha, hein? Não esquece, eu te desafio a fazer isso. Sabe por quê? A gente preparou esse podcast com tanto carinho para você performar muito mais. Porque o nosso assunto hoje, Juliana, é como vender com alegria. É isso mesmo que você ouviu. Como vender com alegria. O cliente quer ser impactado, quer ter a experiência de compra graças à alegria que você entrega servindo ele, servindo ela, independente de você vender um produto ou um serviço. Uliana, seja bem-vinda, minha amiga. Ai, que alegria, que alegria! Coisa boa. Eu não sei como é possível fazer venda de outro jeito que não com alegria. Porque a pior coisa é você entrar numa loja, entrar num lugar só do varejo, né? Do shopping. E, cara, a pior coisa é quando você entra numa loja. Bom dia. Tem outro tamanho? Só tem o que tá aí. Muito bom, velho. muito bom. Pra mim, venda, né? Que você fala muito sobre experiência, encantamento, é parte desse lugar da euforia, né? Cara, varejo pulsa, é euforia, varejo é euforia. Euforia. É locutor na porta, né? É isso. E, Uliana, eu adoro isso também. Também. E sabe que eu sempre te vi assim. Eu sou essa louca do varejo que, assim, eu sou movida por esse desafio dessa maluquice, dessa agonia, dessa angústia, dessa ansiedade. Coisa boa, gente. Eu adoro isso também, sabia? E eu sempre vi você dessa maneira. Por isso que eu queria, a gente precisa gravar isso. Porque eu também sou meio agitadinho, pra quem me conhece, assim, e dois doidinhos juntos, eu quero ver o que vai dar hoje aqui, gente. Eu tô na expectativa. Uliana, olha só, você nesses 20 anos de varejo, porque a gente atende alguns tipos de varejo. O varejo premium e o varejo mais volume mesmo, mas ambos são varejo. O importante é a gente entender o comportamento em cada um, porque às vezes quando você vê muita energia assim, você entende que isso é varejo barato. Não, 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 não. Todo varejo tem a sua medida certa. E é isso que a gente vai falar. De que maneira você coloca a energia, de que maneira você coloca a atitude, comportamento, e eu quero já falar, iniciando da tua frase, eu adoro. Olha, gente, você sabe que eu sempre tenho roteirinho aqui, né? Eu adoro conhecer mais... Você foi stalkear... É isso, é claro, tem coisa. Olha aí, como você vai vender para alguém sem conhecer ele? Sem stalkear. Sem stalkear, não tem como. Juliana, eu adorei essa frase. Atitudes mudam histórias. Liana, eu sei que há pouquinho, eu vi há pouquinho um post teu, você falando isso, porque é o que eu acredito, atitudes mudam histórias. Eu sempre costumo falar o seguinte, da autossabotagem. As pessoas normalmente gostam, aqui, a nossa audiência, você que está nos ouvindo, adora jogar responsabilidade para os outros, não é verdade? Querido. Me sabotaram, puxou meu tapete. Chegou o momento de dizer uma verdade para você. Você está totalmente enganado e enganada. Você se auto-sabota todos os dias. E esse é o primeiro passo do meu método. Me fale. Me conte. O método da dona do negócio, eles são 4 passos, onde eu treino o comportamento e a mentalidade. E eu falo com as mulheres, mas enfim, o método serve para todo mundo. E eu falo que é uma jornada de empreendedor
ou de empreendedora a empresária. E mesmo que você não tenha um negócio, ainda assim isso é comportamento. E o método, o primeiro passo é entender aonde é que você está se sabotando. E eu dei nomes para os sabotadores. Porque esse negócio de ficar falando vagamente, sabotando. Esse sabotador que você acabou de citar é a TCR, Transferência de Culpa e Responsabilidade. TCR. E eu falo o tempo todo, bem, que quando a gente está na TCR, a gente está na criança. A gente tá na criancinha mimada que tem dentro da gente, que fica falando, mas eu não fiz porque ninguém me ajudou, mas eu não fiz porque não fizeram a parte deles antes da minha, ou eu não fiz porque o céu tá azul, ou porque o céu tá nublado. E você tá o tempo todo colocando a culpa dos não resultados que você tem no externo. Perfeito. Enquanto você estiver fazendo isso, você não ganha dinheiro. Enquanto você estiver fazendo isso, você não bate meta. E aí eu convido todo mundo a substituir por uma frase incrível. Ainda não deu certo porque eu... E aí você vai completar a frase com o que está acontecendo, porque só quando você tem clareza... Muito bom. Você consegue evoluir. Muito bom, Eliana, eu acredito nisso. É isso. Nós é que escrevemos o livro da nossa história. Então, isso é o que você falou, o estado criança. Tantas vezes que nós, muitas vezes, acabamos na infância ouvindo que não seríamos capazes, ou até algum adulto que nos amava, viu? Sim. Falando para nós, não é para você. Isso não é para você, meu filho, não é para você, minha filha. E isso acaba ficando no nosso subconsciente. Exato. E eu coloco essa limitação, essa crença que me limita, não é? E eu acabo criando desculpas. Adorei isso. TCR, transferência de culpa e responsabilidade. Você falou de 4 pilares: comportamento, mentalidade. Os passos do método, primeiro a gente entende o que é que está te atrapalhando de avançar. Okay. Então, qual é o sabotador? O sabotador. E existem vários. A TCR é um deles. Eu elenquei 8 lá dentro do livro. O TCR é um dos sabotadores. Entendi, que legal. Então tem lá, tipo, o ladrão do tempo. Tem lá o comparador de palco. Que tem legal. Lá... o Cavaleiro da Perfeição. E são vários sabotadores que vão nos assolando ali, que nos impedem de avançar. Muito bom. O próximo passo do método é entender a sua autenticidade. Quem é você? E aí, é hora de olhar para essa criança. Só que olhar para essa criança entendendo onde é que está a sua essência. Excelente. Porque é a criança que traz o nosso eu natural, a nossa verdadeira essência. E, tipo, quando eu fui olhar para minha criança, o sonho da minha criança era ser cantora. Eu queria ser cantora. Incrível. E eu virei uma cantora teen, eu trabalhei, eu cantei profissionalmente durante alguns anos. Eu sou cantora de axé, né? Sou de Salvador, então eu gosto de cantar axé. E o mundo, né? As adversidades me levaram para o mundo corporativo, conversadeira, desenrolada, vai para onde? Para as vendas, né? Vai para o comercial. E aí fui para o varejo, comecei como recepcionista, depois virei estoquista e tal, até galgar. Isso há 20 anos atrás, que você começou recepcionando. E legal. Aí fui galgando até me tornar gerente de rede, depois virei dona do negócio. Ok. E nessa trajetória toda, eu fui me afastando da minha essência, porque eu entendi que eu engravidei, né, do meu primeiro namorado, na minha primeira vez, com 15 anos, e eu tive que trabalhar para, né, viver a vida e sustentar aquela criança, como diria minha mãe, e me afastei da música, porque naquele momento a crença que foi instaurada a música não é mais para você, porque isso era a brincadeira da criança. Olha agora isso. Você virou adulta, e agora você tem que trabalhar para sustentar essa criança. E eu coloquei a música na gaveta mais funda, mais escura ali, e larguei lá. E aí, quando eu fui confrontada com quem é você de verdade, a cantora estava ali, né? Sempre esteve. Aquele talento me foi dado. E uma vez eu escutei de um palestrante incrível, que é um músico, um sambista incrível, que é o Pezinho. Ele disse, Juliana, a primeira linguagem do mundo foi a música. Foi assim que os anjos começaram a conversar, né? Tocando harpa e fazendo música. E quando você renega um dom, você está renegando a Deus.
E aquilo me pegou num lugar, assim, eu já estava voltando para a música, mas eu não entendia como eu ia trazer a música para esse meu mundo do conteúdo e tal, e como é que eu ia fazer isso conversar. E foi nesse lugar de entender quem sou eu, o que é que a minha criança queria, qual era a minha essência, como que eu ia colocar o meu jeito de fazer na entrega do meu conteúdo, que eu encontrei a música de volta. Que legal, que história gostosa. Olha, gente, você que está nos ouvindo aqui, e você já sabe a tua essência? Sabe a tua essência? Sabe o que eu tenho visto aí no dia a dia? As pessoas que apagam a sua criança interior. A pessoa chega, fica preto e branco, né? Preto e branco, porque o dia a dia, porque nós éramos tão legais, tão divertidos, sorríamos à toa, crescemos, nos tornamos duros, chatos conosco mesmo, cobrando excesso de profissionalismo, parece que é rigidez. Não é essa a verdade. E especialmente em lideranças, sabe, Uliana? Vejo tantos líderes duros, opacos, preto e branco, como você falou, porque apagaram a sua essência, a sua criança. Você sabe que eu demorei muito para entender isso, sabia? Também em mim. O Bento já tem 54 anos. Ah, mentira. Verdade. Mentira. Então o Bento já passou do seu, eu já tô mais pra lá do que pra cá. Que então, vai falar o quê? Eu demorei. Uliana, você sabe que um dia eu fiz, inclusive, teatro. Só que eu era menor de idade, em Porto Alegre, e o mundo não deu muito certo pra mim. O que eu vi não foi legal. Daí, com isso, eu me afastei do teatro. Daí eu achei que eu tinha que ser advogado, porque eu achava bonita a postura do advogado, falavam bem, tinha postura e tinha uma causa, proteger os mais fracos. E os frascos e comprimidos. Eu nunca imaginei ser juiz, nem Ministério Público, eu queria ser advogado. E, por sinal, eu fui o primeiro a me formar da minha família. Minha família é super simples, origem muito simples, lá de Porto Alegre. Daí, fui o primeiro a me formar aqui em São Paulo. E eu vi que o direito não pagava minhas contas, porque eu era vendedor, sempre fui vendedor. Daí eu precisei entender que eu poderia trazer toda a minha essência de criança, de teatro, de comunicação para aonde? Para as vendas. Aí eu me achei. E daí eu passei a fazer treinamentos de vendas, passei a me comunicar através das artes, da comunicação, né, para as vendas. E aí eu me encontrei e me realizei e sou muito feliz fazendo isso. E aí eu criei algumas perguntas, tipo um questionário. O livro é todo escrevível. Legal, né? Deixa você vai autografar para eu não tenho o seu livro ainda. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Olha. Aí, ó, é cheio de exercícios, de perguntas. Legal. E tal. E aí eu criei algumas perguntas para fazer você se encontrar de volta com a sua essência e tal. A dona do negócio. Olha que legal. Que demais, gente. Cara, vocês vão adorar o conteúdo. Você sabe que em um dos nossos encontros você mostrou alguns bullets do livro, então eu sei alguns dos conteúdos, mas eu não tive ainda a oportunidade de ler, mas vou ler. Eu quero autografado, porque eu trouxe o meu para você também. Então tá aqui, juntinho comigo. E aí, eu entendi que, assim, a gente tá num mar de empresários, de negócios, de pessoas que não se encontraram, em algum momento... Correndo atrás da grana, né, Em algum momento se distanciaram de si mesmas e estão nessa corrida louca e não sabem ainda direito o que veio fazer aqui, né? Enfim, eu não gosto muito dessa história de propósito. Eu gosto de buscar um propósito. Eu encontrei meu propósito trabalhando para pagar boleto. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Eu não gosto de romantizar essa história, não. Mas eu acho importante que você seja feliz na jornada, porque não tem fim, né? É verdade, não tem fim. É verdade. Todo mês você vai precisar pagar boleto, você vai precisar trabalhar e você vai precisar estar nesse rolê o tempo todo. Então, é importante que você esteja feliz. E aí, assim, hoje... o pessoal aqui canta. Uliana canta. Vamos lá, gente. Canta. Aí... Isso, prepara. Ó, daqui a pouquinho, depois da Uliana cantar, vamos trazer um cafezinho pra nós.
Aí o que acontece hoje? Eu entro nas palestras cantando e eu só faço paródias de Ivete, né? Eu só faço paródia de música de Ivete. E por exemplo, eu conto um pouco da minha história no início da palestra com um clipe e tal, cantando, tarará. E o que tá acontecendo? Os contratantes de palestra agora deram para fazer encomenda. Ai, faz uma música pro meu time de vendas. Uau, faz uma música pra minha empresa. E aí eu viajo, né? E eu faço a letra, eu faço arranjo, eu faço tudo, né? E aí a minha cantora se... Você escreve também. Então, além de cantar, você compõe. As paródias eu componho. Eu nunca compus uma música, mas paródia eu amo. Bom. E aí, quando eu vou para um The Training de vendas e tal, para um time, geralmente as empresas pedem, né? Faz uma pro meu time. Legal. Tem umas empresas que usam a música o ano inteiro, assim, para abrir loja, para fechar loja e tal, para botar a galera na energia. Aí tem um time de vendas de móveis que eu fiz lá para Lagoas, né? O Grupo Guido. E aí eu falo, eu canto assim: é amor, é tanto amor que eu sinto quando eu vendo. É tão bonito ver o cartão aprovando. Equipe toda trabalhando junto, é maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Queria tanto vender esse colchão. Hoje é dia 30 e o meu coração tá daquele jeito, dá pra ver. A meta eu vou bater. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. Aí a gente canta o refrão assim. Oh, 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 eu sabia que eu batia. Que demais, gente! Que demais, gente! Lindo! E aí a gente faz essas ondas, assim. Hoje eu trago alegria, entusiasmo. A minha palestra, tipo, chega encomenda lá na Polo, tipo, a gente queria uma palestra pra cima, com energia. Aí todo mundo já pensa na Oliana! É isso, que legal. E quando eu entro num lugar, por exemplo, cantando Poeira, né? Amanhã tem um evento da Polo, você vai? Eu vou. Eu fiquei sabendo na sexta-feira, mas eu não vou conseguir amanhã. É uma doideira, né? Que a gente tá na agenda querendo ir pras coisas e não pode. Né? Então eu queria estar com o Denis lá, mas não vou conseguir. Então, e aí tem umas ondas que é tipo assim, a gente tem um processo de criação baseado na onda, só que eu tenho uma paródia que eu abro as palestras, que é Poeira, né? Poeira. Que eu conto a minha história, né? E quando eu tô do lado de fora, que eu toco só um grave, assim, tipo um bloco, assim, começando o trio, e aí eu lá de fora eu faço Poeira! E a mulher fica assim, ó. O que tá acontecendo? É muito legal isso, que eu vejo que você tá fora ainda, no backstage, você entra. Eu acho muito legal, eu adoro isso. Quando eu entro, elas ficam assim, ela tá cantando, ela tá dublando. Por que essa mulher entrou cantando Poeira num evento de negócio? Muito bom, muito bom. Isso é a criatividade, é capturar a atenção da tua audiência. Eu adoro. Esse é o grande... Ai, chegou o cafezinho. Obrigado, Mi. Obrigado. Se cantar de novo. Eu vou ficar cantando nesse podcast aqui. Você sabe o que eu adoro esse mundo criativo, né? Então nós, no Método Arena de Vendas, eu tenho a temática dos predadores brasileiros, nós temos os gladiadores, tem a temática do futebol também, tudo trazendo essa visão de gamificação, disputa entre equipes. E o pessoal, o bicho pega. Porque é aquela coisa, porque tudo é a persona, a gente trabalha a persona, a atitude, o comportamento, o criar a oportunidade e converter. Não adianta, o que um predador faz? Se ele não criar e não comer, perdeu. Exatamente. Um gladiador, se ele não lutar no campo de batalha, ele vai ser ferido e vai talvez até perder sua vida. O que eu vou fazer? No futebol, cada um tá na sua posição no campo. Defendendo o seu. Alguém tem que... eu ganho menos... Quem não faz gol, leva. É isso aí, bola na trave não altera o placar. Exato. Mas eu chutei 15 vezes. Não adiantou nada. Não fez gol, não serve pra nada ter os 15 chutes a gol. Exatamente. Não é isso? Então, essa que é a ideia. E, eu ganho menos do que ele, do que ela.
Pois é, mas você faz parte do time. Então quer dizer que o centroavante ganhando mais e você ganhando menos, você não vai fazer gol? Então esse comportamento a gente desmistifica através desse plano de fundo de temática e é super envolvente. Uma coisa que você falou da sabotagem, nós temos os intocáveis. Você lembra daquele... Os intocáveis, eles eram aqueles... Na verdade, eram os policiais que não eram corruptos e tinha a máfia lá nos Estados Unidos. Tinha os poderosos chefões da máfia americana. E o que acontece? Quem são esses sabotadores nessa temática que nós temos? É o não atendo bem, eu sei tudo, o cliente não compra mesmo. Então a gente cria esses estereótipos de autossabotagem. O cliente está comprando porque está caro. Está caro, é isso. Então a concorrência que é melhor. Então a gente acaba matando esses sabotadores no final de tudo. E é bem isso que você falou. Autossabotagem. Mas Ai, Juliana. E aí, gente? Tá curtindo? Pois é, então olha lá. Curte, comenta e compartilha. É isso mesmo. Juliana, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Não, antes disso eu vou falar pro pessoal. Fotografa. É isso. Filma. Isso é para você crescer, não só profissionalmente, mas na sua vida pessoal, porque aqui a gente está falando de vida, viu, gente? Nós não estamos falando de vendas somente, a gente está falando de viver as vendas, não só no teu trabalho, mas na sua casa também. Então curte, olha, comenta e compartilha que é para você. E eu tenho uma pergunta aqui. Para você, servir com alegria... o que significa isso no contexto das vendas? Servir com alegria. Cara, eu entendo que não tem venda, né? Como a gente falou no início, se você não tiver na vibe, se você não tiver no clima. Eu falo o tempo todo, eu tenho uma máxima, eu falo que venda é energia. E pra mim, a música, eu tenho um circuito que eu faço na Bahia, né, na verdade no Nordeste, que eu preparo o varejo do Nordeste para o São João. Ok. E que o São João pra gente é uma parada muito especial, assim, é muito forte. Poderoso. Tem muitas cidades que tem um varejo pulsante e que atrai muito turismo no São João. E a gente tem uma cultura do São João que rola, assim, sabe? E eu falo pra galera, eu digo, cara, todo nordestino tem uma memória afetiva, uma lembrança de São João. A gente dançou uma quadrilha na escola. Eu acho que é o Brasil, sabia? Então, é o Brasil. Eu sou gaúcho. E para mim, São João, eu tenho uma memória afetiva deliciosa. Como era gostoso o julho, final de junho. É porque para vocês é julina, né? Pra gente é junina, né? É isso mesmo. E assim, eu falo para eles, eu digo, cara, você tem que você tem que falar com o emocional do seu cliente. E como você falou no início, que eu acho muito interessante, tanto no mercado do varejão combatezão e tal, popular, quanto no varejo de high ticket, existem esses dois polos, né? De você sintonizar emoções. Sintonizar emoções, perfeito. E assim, venda é energia nesse lugar, onde você sintoniza e você entra na mesma frequência que o cliente, ou você coloca o cliente na frequência que você quer. E quando você, como vendedor, domina a frequência, é você que está sintonizando e você aprende a colocar o cliente na frequência que você quer, você vende qualquer coisa. Da caneta Bic à Ferrari. Perfeito. E para cada tipo de venda e para cada coisa, você tem a sintonia, a frequência certa que você precisa levar esse cliente para fazer essa venda funcionar, para fazer essa conversão acontecer. Muito bom. Total sentido. E assim, é nesse lugar que a gente trabalha em ensinar as pessoas a entender o comportamento do outro. E aí eu falo, né? Existem 4 tipos de cliente. Hoje, inclusive, uma mentoranda me pediu... Juliana, como é mesmo o nome dos 4 tipos de cliente? A gente tem o cliente comunicativo, o apressado, o indeciso e o detalhista.
Sim. Quando você entende os 4 tipos de cliente, entende que todo mundo tem de todos, só que 1 ou 2 é que decidem a tomada de decisão desse cliente e a frequência de energia desse cliente também está relacionada ao tipo de cliente que ele é, você começa a trabalhar a venda no comportamental. E você é que vai ser o espelho para poder colocar esse cliente no jogo do jeito que você quer. Liana, você tem total razão, tenho sintonia total com essa visão. Porque, inclusive, eu gostaria de fazer treinamento para clientes. Você está louco, Benjeder? Treinamento para clientes. A gente precisava capacitar os clientes. Meu amigo, você é esse tipo de cliente aqui. Olha, você seja tem que comprar você. Assim. Então, como nós não temos como treinar clientes, você que está aqui nos ouvindo, gente, o que você vai fazer? Você entendeu o que a Liana disse? Você precisa entender a sintonia do cliente e fazer essa conexão. O cliente não sabe como se comportar, gente, especialmente no mercado premium. O cliente ele tem de se comportar de maneira a falar, eu compro todo dia essa riqueza. Não, gente, só que se você passar a ser um bajulador do teu cliente, ao invés de ser um consultor de negócios, você vai confundir tudo. É porque é sobre você perceber quem é esse cara. Exato. E entender para onde você quer levar ele. Perfeito, perfeito, Liana. E você tem que conduzir a dança, não é ele. Exato. Daí o que acontece? Como eu estou vendendo, exemplo, um avião, eu não tenho um avião, dessa maneira eu vou ser um subalterno para aquele que vai comprar um avião. Não é isso. Eu tenho que entender o que vai significar. Perceba que nesse lugar, a frequência... essa parada de energia para mim é muito forte. Uhum. Existe uma régua de energia, certo? Legal. A gente aqui vibra na escassez, aqui eu vibro na abundância. Lindo, demais. Fala de novo. Aqui eu vibro na escassez. Na escassez. E aqui eu vibro na abundância. Só que entre a escassez e a abundância, eu tenho um monte de coisas aqui, uma régua de coisas. E essa energia, ela vai subindo à medida que eu vou aumentando a frequência. E quando eu falo de sintonizar, é nesse lugar. Aí eu tô levando o papo pra um lugar... extremamente complexo, mas vocês vão me acompanhar. É verdade. E aí, quando eu tô vibrando na escassez, eu tô nesse lugar do ai, meu amo, meu senhor, eu sou escasso e você é rico. É rico, isso. Entendeu? Eu tô vibrando aqui embaixo. Aqui embaixo não sai venda, amigo. Aqui embaixo não sai nada. Perfeito. Nada. Isso aqui é um limbo, uma lama. Você tá num pântano. E quando você tá nesse lugar, vibrando nessa energia, você não vende nem... Se o cara quiser comprar, você não vai conseguir vender. Isso mesmo, concordo contigo. Porque você tá vibrando aqui embaixo e aqui não tem dinheiro, aqui não tem prosperidade. Agora, quando você sobe essa energia, quando você tem entusiasmo, quando você tem autoestima, quando você sabe que você sabe daquilo que você está vendendo, quando você... Não estou falando de arrogância, estou falando do lugar da confiança. Quando você é um vendedor confiante e sabe do que você está entregando, sabe do que você está vendendo, acredita naquilo que você está falando, acredita naquilo que você está vendendo, a sua energia, a sua frequência vai subindo. E você pode até não ter a Ferrari, você pode até não ter o avião, mas se você vende aquilo, tendo a certeza do que você está entregando e vibrando nesse lugar de autoconfiança, de autoestima, né, de energia, de alegria, você vende qualquer coisa, cara. Caraca, que lindo! Uau! Concordo plenamente com você. E essa... Por isso que vende energia, entendeu? É isso, entendeu? É movimento, é isso. Porque essa porcaria dessa síndrome do vira-lata é muito ruim. Vitimismo. É, vitimismo, Escassez vibração aqui pura. embaixo. É isso. Porque o cliente percebe quando você vibra na conquista dele. Olha, não tem nada a ver em pagar os teus boletos. Não tem cara. Nada a ver. É em fazer o cliente fazer um bom negócio. Isso. Porque o cliente, Bom, a partir do momento que você se conectou à história do cliente. A necessidade. A grande maioria veio bem de baixo. Não importa se é a terceira Ferrari, como o exemplo que você deu, é mais um troféu na vida desse cliente. Exato. Então quer dizer que essa terceira conquista não tem tanto valor quanto a primeira? Sim! E já que, mas eu nunca vou ter uma Ferrari, para com isso. Vibra pela tua terceira Ferrari, o cliente ele vai sentir a alegria que você está
abundando através de mais uma conquista. Contrato, é isso, e consequentemente você vai poder passear, vai poder curtir. Então isso é poderoso demais. Demais. Que demais, que demais. Adorei isso. Então, a alegria, usando bem o que você falou, é isso. É a energia aqui no topo. Agora, uma pergunta. O que a Uliana faz para ter a energia em alta? Entendendo o seguinte, tem que pagar os boletos, pegou trânsito para vir aqui no podcast com o Ben Jeder, tem horário para cumprir, ai, na portaria tinha fila, e assim, eu tenho um monte de coisa para fazer ainda hoje. Como fazer... Exatamente, vocês dão um check em tudo agora. Me conte. Eu falo no livro, o método ele é dividido em 3 pilares. Energia, evolução Sim. e estratégia. Legal. E dentro do pilar energia, eu falo que todos nós somos uma usina de energia. Só que a gente não sabe aonde está a chave que liga. Boa. Onde é o interruptor? Onde é o interruptor? Onde é o disjuntor desse negócio? Exatamente. As pessoas, elas não têm consciência. E aí, com o autoconhecimento, com esse trabalho, a gente vai entendendo que tem esse lugar de você entender quais são ou qual é o seu interruptor. Você precisa encontrar esse interruptor. E eu odeio gente que fala assim, ai, fulano tem o poder de me tirar do sério. Quem é que dá esse poder pro fulano? Interessante, verdade. É você. Claro. E do mesmo jeito que você tem uma energia que você não sabe controlar porque você nunca prestou atenção nisso. E aí, eu falo, por exemplo, pra mim, né, eu tenho um ouvido musical, tenho ouvido absoluto, a música é uma parada muito forte. Você acha que eu tenho ouvido musical, então? Você tem. Por isso que eu tenho Inclusive no livro, tem o teste das inteligências pra você fazer. E a inteligência musical é uma das inteligências. Porque, sabe, muitas pessoas falam, mas Ben Jeder, você não tem mais o sotaque gaúcho. Me deixa uma hora falando ao telefone, você vê, eu vou falar, bah! Quando termina essa conversa, você tá falando o quê? Eu tô gaúchês total. Não, você tá falando baiano. Hoje eu vou sair falando um baianês forte. É isso. Eu adoro. Daí eu acabo tendo facilidade com outras línguas. Eu acabo puxando o accent e fica uma loucura mesmo. Assim. Então, é esse ouvido musical que facilita na rítmica. Por isso que você é bom de rítmica. Legal. Eu acho, faz o teste. Eu vou fazer o teste. Eu vou fazer o teste. Então, eu falo que tem vários testezinhos aqui pra você entender quem é você, qual é a sua essência, qual a parada. Mas eu tava falando de quê mesmo? Que eu não lembro. A gente estava falando do resultado, do entusiasmo, que era até uma próxima pergunta. Eu ia perguntar, na tua experiência, o que muda nos resultados quando o atendimento é feito com entusiasmo genuíno? Nós acabamos de falar. É venda. Muitas vendas. Você vende para qualquer cliente, o que for. Como você falou, de uma caneta Bic a uma Ferrari. É isso. E é isso que encontra o teu interruptor. O teu disjuntor. Era nisso que eu tava falando. Lembrei. Bora! Pi! E aqui não tem corte. Baiano não soltar porra não veio. Baiano não veio. Aqui não tem corte. O pau tora do começo ao fim. Agora eu fiquei preocupada. Deixa eu dizer, o ouvido musical e a música, ela tem uma parada muito forte sobre mim. Então eu tenho uma playlist pra cada tipo de coisa. Coisa boa. Então eu tenho uma playlist de acordar. Então a música me coloca numa conexão com Deus, uma parada que eu gosto de fazer de manhã. Dá pra eu fazer isso todo dia, meu ritual da manhã? Claro que não, depende da agenda. Sim. Mas quando eu tô quando eu tô tranquila, esse meu ritual é uma parada que eu gosto. Eu faço lá meu ovo da manhã, né? Que são 5. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, são 4 claras e um ovo inteiro, são 5 ovos de manhã. Legal. Proteína. O ovo da marombeira. É isso. Aí eu faço meu ovinho, minha omeletezinha, escuto minha playlist da manhã. Quando eu vou vender, meu amigo, a playlist é outra. O pau quebra. É isso. Quando eu vou entrar pra palestrar, Cielo aqui, ó. Boa. Eu tenho âncora positiva, eu tenho música no meu ouvido, eu já tô com poeira tocando aqui, ó, em alta. Excelente. Entrando no clima. Então, assim, pra cada
momento, eu tenho uma parada com a música que me bota na energia que eu quero. Que legal. Isso é pra mim. Mas pra você pode ser uma outra coisa completamente diferente, que te bota na energia que você quer. Você sabe o que me coloca? Entrou o propósito que eu vim aprender há bem pouco tempo, sabia? O que eu vou transformar de vidas. Isso é o meu interruptor. Eu viro o meu interruptor se eu tô meio down, porque normalmente eu acordo animadinho já. A Rosinha, minha esposa, que o diga, Ai, perguntam senhor, é do pra time ela... de Jones. Jones é assim também lá em casa. Animadinho logo cedo. É muitas palavras de manhã cedo. Eu acordo cedinho, mas eu não sou falante. Mas eu tá. acordo animadão. Tá bom. Mas eu admiro aqueles que eu tô no trânsito e o cara tá no pagode, o bicho pegando 7 da manhã, o pagodão ali. Como diria a Anitta, eu bato palma, eu solto fogos pra quem acorda de manhã cedo assim animado, mas eu não acordo. Eu não acordo assim. Eu acordo bem, mas não dando cambalhotas. Agora, eu preciso, tanto é que o método Arena de Vendas tem playlist. Nós temos não importa o estado do Brasil, os 26 estados, mais Distrito Federal, a mesma playlist. Tuf, tuf, tuf. Lá em cima, a vibração. É jogando pra cima a turma. Isso. É energia para fazer a vibração do ambiente, das equipes, das lideranças e do cliente. Luz também ajuda, né? Isso. Ajuda bastante. A cor da luz Total, também total. interfere no ambiente. Muda no ânimo, no Aí bom é papo ânimo. de treinador, os treinador maluco. Deixe pra lá. Então, isso faz toda a diferença. Adorei isso. Onde fica o teu interruptor? O teu disjuntor? Tem que procurar, cara. Tem que procurar. Tem que legal. achar logo. Ai, que legal. Uliana, mais uma aqui, ó. Entendendo que o entusiasmo, ele abre portas, eu acredito. Porque muitas vezes o cliente... Daí que é o cuidado, né? De você ter aquela sintonia. Não adianta receber o cliente no showroom dando cambalhota, né, gente? Não. Mortal abrindo espacar. Não é assim, né, gente? Cada marca, cada branding com seu posicionamento e o seu estilo. Perfeito, exatamente. Por quê? Quando o cliente ele se permite a perceber que você está servindo ele, que o protagonismo daquele momento é dele. Você é protagonista, mas ele é o ator principal ali e você está cuidando para que ele seja o herói e a heroína. E venha a trazer esse heroísmo para sua família e para aqueles que amam ele. Isso é transformador. Entendendo que isso vai fazer o quê? Gera confiança. Daí, a partir do momento que o cliente começa a confiar em você, ele passa a ser mais sensível a tudo que você está falando. E é nesse lugar que você abre a porta para você sintonizar. Perfeito. Porque você tem que... E aí, a alegria, o entusiasmo, nada tem a ver com gritar e com confusão e com coisa. É isso. Entendeu? Porque, assim, eu posso abrir um sorriso e você entender meu entusiasmo. Sem nenhum som, Exato. Sem nenhuma palavra. É isso. Você pode ver só os meus olhos. Se eu tivesse de burca aqui, você era capaz de entender meu entusiasmo só lendo os meus olhos. É verdade. Os olhos são a janela da alma, eu acredito demais nisso. E assim, é nesse lugar que eu entendo que a energia, ela fala independente das suas palavras, ela fala independente do gesto, do que você está fazendo ou não, mas... Só de chegar perto, você entende se a pessoa tem uma nuvem preta na cabeça, sleep hard, ó vida, ó céus, ó azar, né? Ou se o cara tá de boa, tá com energia boa. E, velho, é muito difícil. Mas eu também tenho meus dias de sleep hard. Então, e eu aviso logo, eu digo, gente, não tô de boa, não tô legal. Vim aqui pra ver se eu fico de boa, mas vou ficar aqui quietinho ouvindo vocês e tal. Que legal. E é assim que funciona. Eu já acompanhei você fazendo isso. Muito legal. Autenticidade. Ser não vou autêntico. ficar fingindo? Não dá. Você sabe a origem da palavra entusiasmo? Não. Olha que poderosa que é essa palavra. Ela é de origem grega, que é entu, ou seja, dentro de você, e o asmo é Deus. Então, a alegria que está em Deus que você derrama. Então, muitas vezes mas eu não sou alegre. Eu não sou comunicativo. Você que pensa que você não é. Então, você pode não estar, né? Pode não estar, mas a partir do momento que você passa a entender o poder que isso tem,
você passa a ser mais atento a estratégias. Sim. Porque isso é estratégico. A alegria é estratégica. Daí eu tenho algumas particularidades para eu ter a minha energia. Tem 3 pilares básicos que eu uso na minha vida. Eu faço atividade física, eu me alimento bem, qualidade de alimentação, e durmo bem. Eu não vou nem falar na parte espiritual, estou falando da parte material, física mesmo. O que você controla. Do que eu controlo. Então, eu suplemento, eu me alimento bem, eu durmo bem e faço musculação e outras atividades físicas. Daí é claro que eu cuido da minha espiritualidade, a minha fé em Deus, e isso me traz confiança e esperança no que vai acontecer aí na frente. Então, cada um tem uma estratégia. Encontra o teu disjuntor, porque não tem como você ter performance com a tua saúde para baixo. Não tem como ter energia dormindo super mal. Dormindo... Olha, eu também um dia dormi 3 horas, 4 horas, gente. Um dia eu já fui estudante, né, Uliana? Já fomos estudantes. Faz parte, mas lembre-se que isso é temporal. Ele tem um período... A longo prazo isso não é sustentável. É insuportável, exatamente. Então, e tem que fazer atividade física. Se vira, vai caminhando, então não pega elevador, sobe escada. Se vira, arruma uma maneira de... Ah, mas é alto, o problema é seu. A sua saúde vai te sabotar, porque a oportunidade vai chegar e você não vai conseguir segurar. Exato. E aí vem uma grande decepção, frustração. Oportunidade chega, aquela história... Morri na praia. Quantas vezes você já ouviu isso, Uliana? Várias. Morri na praia. Não se deixe morrer na praia, não. Não faça isso. Posso contar uma coisa do negativo na frente do positivo? Claro. E aí você vai para aquela festa? Não. Vou não. Eu adoro isso! Lá no Nordeste a gente fala demais. Direto. Você sabe, nós tínhamos um... Vai fazer... Deixa eu contar. Vou não fazer. Eu vou te contar. Nós tínhamos um depósito na Vila Guilherme, um dia que eu tive licenças de marcas. Para você que não sabe, um dia o Ben, todas aquelas lojas do Salão do Automóvel era do Ben. A Mercedes-Benz era minha licenciada. Nós tínhamos Volkswagen, Fiat, Renault. Oh, gente, quanta coisa eu já tive. Iveco. Olha, o que a gente já teve nesses negócios aí, o que aconteceu? Um dia eu perdi todo esse negócio aí, mas tudo bem. O que eu ia falar mesmo? Esqueci. Do vou não. Do vou não. Daí tínhamos o depósito, obrigado. Você viu que o TDAH bate. Então... Tamo junto, amigo. Nós tínhamos um depósito na Vila Guilherme e a porta, ela era de alumínio grande, mas ela era leve. Daí você tinha que dar uma empurrada assim, mesmo apertando o interfone. Daí perguntava assim, olá, é uma entrega, alguma coisa assim. Daí a recepcionista falava assim, abriu? Daí a pessoa respondia, abriu? Ela já desligava, não. Daí ficava com a porta. Daí, ô moça, abriu não. Daí ela... apertava, daí a pessoa respondia, e aí ela perguntava, abriu? E daí a pessoa, abriu? E ela desligava, não. E ficava nesse abriu não, divertidíssimo, porque a porta dava uma trancadinha. O motorista do abriu não, com certeza era nordestino. Era nordestino, abriu não, sensacional, abriu não, eu lembro disso. Levei não. Porque um dia, levei não. Daí eu tive de falar pra... Olha, faz o seguinte, espera um pouquinho, não desliga, espera um pouquinho a conclusão da frase dela, é sim, seu Ben-Jeder, porque o pessoal fica repetindo. Daí ela passou a esperar um pouquinho mais, daí... Funcionou. Resolveu. Eu adoro isso, essa história. Me faz lembrar. Sabe que a minha sogrinha é baiana? É mesmo. Minha sogra é bicha porreta. É mesmo. Por isso que eu casei com Rosinha, chama Zenaide, minha sogra. Eita. É um furacão. Ela é 480 volts. Deve ser no mínimo, verdade. Muitos hertz. Muitos hertz. Uliana, que gostoso. Hoje, olha o que o tempo já passou. Você está gostando? Você está curtindo? Então, olha lá.
Não, eu não vi você curtir ainda aqui. Curte, comenta e compartilha, hein? É os 3 aqui, ó. Ó, que lindo. Os 3 Cs pra você. Mas me conta, Uliana, você tem alguma história que você viu assim, frente a trazer alegria, entusiasmo, ou até sem perceber, depois você viu que isso foi talvez um dos grandes diferenciais para aquela equipe, ou talvez para o fechamento do mês, ou uma história que te vem à mente de percepção onde o entusiasmo e a alegria fizeram diferença? Você tem alguma pontual? Eu tenho um bocado, mas assim, como vendedora mesmo, assim, há uns 10 anos atrás, eu comecei a vender, eu virei partner de uma escola de treinamentos corporativos. É mesmo? Me conte. E eu abri uma filial, uma correspondente dessa escola de treinamentos em Alagoas. Okay. E a escola era da Bahia e eu abri em Alagoas. E aí, certa feita, eu estava conversando com um empresário para trazer ele para o treinamento. E ele falou assim, Uliana, olha, ele tinha uma empresa de promoção de eventos. Ok. Ele levava grandes shows lá para Maceió. E aí ele falou, Uliana, ó, ele era do interior e estava em Maceió e disse assim, ó, tem uma oportunidade da gente conversar pessoalmente, você me explicar o programa de treinamento e tal. Só que eu vou deixar para você 2 ingressos na bilheteria, lá do Centro de Convenções, e você entra, depois do show a gente conversa. Aí eu digo, tá bom, então, fechou. E aí eu digo, só pra eu saber, é show de quem? Aí ele disse, da Elba Ramalho. Okay. Vou deixar 2 ingressos lá pra você. Aí eu levei a minha mãe pro show da Elba Ramalho. Ai, super difícil assistir o show da Elba Ramalho, né? Ai, que legal. E aí a gente assistiu o show da Elba e tal. E assim, não era lugar marcado no teatro, então eu sentei meio do meio pra trás, assim, porque, tipo, eu tava ali de convidada, não paguei ingresso, né? Sim. Coisa de maluco, né? Eu digo, não, vou sentar um pouquinho mais pra trás. E sentei ali do meio pra trás ali. E eu sempre gosto de sentar na ponta, porque eu fico meio agoniada quando eu tenho que ficar passando pelo povo. Aí minha mãe sentou do meu lado e eu na ponta, assim, da fila. Sim. Aí, no meio do show, veja só, eu estava ali pra quê? Para fazer uma venda. Perfeito. Eu era a vendedora que estava ali. Sim. Só que eu tinha que esperar e o trabalho insuportável de esperar ouvindo Elba Ramalho. E aí a gente assistiu o show e tal. Quando foi no meio do show, a Elba Ramalho fez assim, quem souber cantar a próxima música, eu vou chamar pra cantar comigo. Uau! Aí a minha mãe, eu tava com uma bolsinha assim, de trespassada assim, e aí a minha mãe fez assim, aí ó, ela vai chamar alguém pra cantar, por que você não vai? O tal do ouvido, né? Sabe aquele programa do Qual é a Música? Sim. Que com 1 2 notas eu já sei qual é a música. É mesmo? Que legal. E não com todas as músicas do mundo, mas claro. A grande maioria, principalmente quando eu conheço o repertório, quando eu conheço a pessoa. E eu sou muito fã da Elba. E aí, a minha mãe fez aí, tipo, começou a tocar músicas. Ela disse, quem souber a próxima música, eu vou chamar pra cantar comigo. E aí dá aquele timing pra banda começar a música. E aí a minha mãe fala essa história, né? Por que você não vai lá? Por que você não vai cantar? E ela meio que debochando assim de mim, sabe? Você não tem coragem? Não, ela sabe que eu sabe tenho. Que você tem, Mas ela foi meio, sabe, desafiando assim, meio debochando assim, sabe? Aí eu disse... Aí quando começou a música que tocou 1 2 3 notas, eu olhei pra minha mãe e disse, eu sei que música é essa. Aí minha mãe fez, vai! Aí eu só tirei a... Olha que loucura. Olha que loucura. Tirou. Eu tirei a bolsa, botei no colo dela e saí descendo as escadas do teatro em direção ao palco. Quando eu cheguei... Quando eu cheguei na beira do palco... Ai, que legal. Imagina, o teatro, todo mundo sentado, a mulher no palco cantando e ela vê uma criatura vindo na direção dela. E ela viu eu descendo, vindo. Quando eu cheguei na beira do palco, eu sou muito doida. Eu cheguei, olhei pra cara da Elba Ramalho e fiz assim, eu sei a música, eu quero cantar com você. Ai, que demais. Aí foi, começou a minha agonia, porque ela olhou pra minha cara, sem entender nada. Aquela criatura louca que levanta no meio do teatro e vem.
E tinha uma moça, que é uma cantora famosa de Maceió, sentada na primeira fila, toda bonita, porque ia ter um baile de carnaval, tipo uma seresta, que ia acontecer no outro pavilhão. Sim, E ela tava lá assistindo o show bem na frente da escada. E enquanto eu descia em direção à Elba, eu ouvia as pessoas falando o nome dessa Chamando cantora. essa cantora. Vai fulana, vai fulana. E eu indo em direção ao E a palco. Cicrana chegando. Não, ela tava sentada e o povo falando o nome dela. E aí eu olhei pra cara da Elba e disse, quero cantar com você. A Elba olhou pra minha cara sem entender nada e disse assim, tirou meu canto, você quer cantar? Aí eu disse, é. Aí ela fez assim, ó, na minha cabeça foi em slow motion. Peraí. Meu irmão, ela botou a mão na minha cara e disse, peraí. Naquela hora, o diálogo interno, Foi assim. a minha divertidamente, Ué. tava uma loucura. Todo mundo lá dentro apertando o botão. Porque eu disse assim, meu Deus, eu vou pagar o maior mico da minha vida. Essa mulher vai me largar aqui, vai seguir a vida dela, o show dela. E eu vou voltar pra minha cadeira com que cara? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, o que você veio fazer aqui? E aí, do outro lado, o Tico e o Taco faziam assim. Um fazia assim, volta pra tua cadeira Ai, agora. vira as costas. O outro fazia assim, calma, ela mandou esperar. A gente esperou. E aí, do nada, ela faz assim. Aí ela começou a cantar a música. Eu disse, ferrou. Ela começou a cantar, ferrou, acabou. Ela começou a cantar a música, acabou. Aí ela cantou a primeira estrofe inteira, cantou indo pro refrão. Quando eu penso que não, ela faz assim, e agora eu vou chamar a minha amiga pra cantar comigo. E aponta pra mim, olha pra mim. Aí eu subo as escadas, tem um hold assim, ajoelhado com o microfone pra cima. Aí eu pego no microfone assim, parecendo a Beyoncé. Na minha cabeça tava tocando. Eu entrei no palco, meu filho, numa confiança da vendedora, né? Sim. A vendedora confiante. Aí comecei a cantar. E quando eu dei a primeira nota, que eu botei a boca no microfone, que eu cantei, o teatro... Demais. Parecia que eu era a cantora da cidade. Que parecia... Que música foi que eu cantei, meu Deus? Ela era... eu lembrei. Ela fazia... Uma esteira, o meu sapato, pisa no sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Do voz de caçador, que tentação, minha morena me beijando feito abelha. E aí o teatro gritando. Ai, que aí legal. ela tirou o microfone da boca e fez assim... Não sei o quê. Eu não entendia nada que ela falava, tava em êxtase. Eu só fazia assim, ó. Ai, que legal. E aí eu cantei com a Elba Ramalho. Que demais. E aí ela, no final da música, ela fez assim, você é cantora, né? Aí eu, aham! Ai, que demais. Aí ela, como é seu nome? Eu, Liana. Aí ela pegou na minha mão. Minha mãe contando é muito bom. Ela falou assim, ela pegou na mão dela e botou ela pra fora do palco, senão ela tomava a banda dela. Ela pegou na minha mão, saiu me levando carinhosamente até a escada. Ai, E disse, pronto, Muito obrigada. já vendeu seu peixe, ela é boa e corajosa. E me mandou embora. Muito Diva bom. Elba Ramalho, diva, eu te amo, eu sou sua fã. Menina, mas olha, essa história pra mim, ela tem ela tá no meu livro, inclusive tem um QR Code do vídeo que a minha mãe gravou. É mesmo, A minha quero mãe, ver. a minha quero mãe ver. cortava a Elba Ramalho do vídeo. Deixou você. é Elba Ramalho, Que né? Elba? A Olha, minha mãe cortou um bocado de pedaço. legal. Tem um QR Code que leva pro vídeo eu desse quero dia. ver. E assim, pra mim, isso é o meu troféu. Naquele dia que a vendedora tá down, assim, que eu digo, pô, eu não vou conseguir bater essa meta, não vou conseguir vender isso, não vou conseguir. Eu disse, pô, eu subi no palco, eu cantei com a Elba Ramalho, meu irmão. Que é isso aqui pra mim? Sabe? Essas âncoras positivas, esses momentos em que você foi corajoso, em que você, sabe, fez uma parada muito, muito maneira, assim, que aconteceu uma coisa muito especial e que você se sentiu poderoso, assim, tipo, pô, eu fiz isso, sabe? Eu consegui, eu fui lá na maior cara de pau, né? A cara de pau da vendedora e consegui cantar com a Elba Ramalho. Quando é que eu vou conseguir cantar com a Elba Ramalho de novo na minha vida? Sei lá. Sabe aquela coisa que acontece incrível, em 1 milhão? Que história legal. É
É isso. Então você vê, você estava preparada. Você estava no lugar certo. Será que eu estava preparada ou será que eu sou corajosa, cara de pau? Atitude. Eu acho que não é cara de pau, né? Parece que vendedor é cara de pau. Não. Aí que envolve o que você falou, a energia e a autoridade. Você ter essa atitude. Como você vai ser um cara de pau se você não está preparado? Se você não se sente confiante para aquele desafio, né? Exatamente, preparado para atender aquele perfil talvez mais específico. Foi a resposta que eu dei para minha mãe, tipo, eu sei cantar essa música, eu sei fazer isso, você vê entendeu? Que legal. Eu vejo isso todos os dias nas equipes de vendas, especialmente em automóveis. Porque toda marca normalmente tem o carro mais barato e o carro mais caro. E é nítido os vendedores que sabem vender o mais barato. Porque o ticket mais alto requer mais conhecimento. Conhecimento de tecnologias, mercado, comportamental, vocabulário, comportamento. E aí eu prefiro, não, vai você atender, só de olhar o cliente, um cliente mais sofisticado, vai você atender. Então, você precisa se preparar. Quando você está preparado, você desenvolve naturalmente a tua atitude. Então, esteja sempre preparado, sabendo o que está acontecendo no mercado, sabendo o que a concorrência está fazendo e a oportunidade vai surgir para você. E exatamente o que você contou. Que demais! Que história legal! Quando você coleciona assim, você sabe que esses momentos eles viram âncoras positivas. É isso. E todas as vezes que eu preciso me sentir confiante, que eu preciso me sentir capaz e tal, eu lembro, eu fui capaz, eu tava confiante, eu fui pra cima do desafio e eu consegui. Então, isso são âncoras positivas, né? Legal. E isso é interruptor. Muito bom, âncoras positivas. Olha, o tempo passa, hein? E o tempo passa. O tempo voa. Olha, e eu queria... Bom, eu quero, né? Nós estamos chegando já ao final desse papo super gostoso. Liana, que leve, que delícia. Né? Eu sabia que vocês iam aproveitar pra caramba, viu? Eu sabia que vocês iam aproveitar demais. Eu falei, não falei? Eu prometi ontem que vocês iam adorar. Então, gente, Liana, eu quero que você dê um conselho para essa turma. Eu quero que você fale aqui, ó, para nossa audiência. Quero que você dê um conselho da Uliana. Gente, faça isso para você quebrar recordes, para você transformar vidas. Bora, é contigo. Eu tenho uma frase, uma máxima, né, que é atitudes mudam histórias. E para mim, o mais importante é sobre o que você vibra, é sobre o que você faz, é sobre como você entrega, como você faz, como que você está disposto a entregar para o mundo. Não adianta ficar reclamando da árvore se você não está colhendo os frutos que você gostaria. Não dá para mudar o que a árvore dá depois que você planta, depois que ela cresce, depois que ela está dando fruto. Agora, você tem todo dia a chance de plantar coisas diferentes, coisas novas. Então, para mim, a atitude está nesse lugar, de você entender o que daqui para frente você é capaz de fazer para que você tenha frutos diferentes, para que você tenha resultados diferentes. Eu acredito piamente que tudo que você está vivendo na sua vida hoje é resultado de escolhas que você fez há algum tempo atrás. Então, se você hoje colhe boa saúde, é porque há um tempo atrás você decidiu plantar bons hábitos. Se você hoje tem boas vendas, bons resultados, é porque há um tempo atrás você decidiu investir em você, estudar, se capacitar, treinar, se desenvolver, se observar, se analisar. Então, tudo que a gente colhe hoje são resultados de escolhas que fizemos há algum tempo atrás. Então, não é para ficar olhando para o resultado que você tem hoje. É para pensar o que eu posso fazer hoje para ter resultados diferentes daqui a algum tempo. Porque a gente está nesse mundo ansioso que acha que faz hoje e colhe amanhã, que acha que o resultado ele é fruto do que eu fiz hoje e eu colho hoje. Não é assim que funciona, né? Tudo tem o seu tempo, né? Tem o tempo do plantio e o tempo da colheita. E você só colhe aquilo que você plantar. Então, atitudes mudam histórias. A atitude que você tem hoje vai mudar a história que você vai ter daqui a algum tempo.
Uau, que demais, gente. Obrigado, Liana. Que delícia, que papo gostoso. Obrigada, Sabe que eu tomei nota de um monte de coisa. Eu sou bom aluno. Ah, Eu adoro anotar. eu também. É, eu olha, falo que eu sou tão boa aluna quanto eu sou boa treinadora. Olha, eu tenho que escrever. Eu adoro. Olha, tem que falar com o emocional do cliente. Olha que legal. Sintonizar as emoções é fundamental. Olha, escreve o TCR para você aí. Transferência de culpa e responsabilidade. Para de jogar contra você. Coloca Criança- esse sabotador para fora. Criança não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é o adulto. É o adulto, muito bom. Olha só. Onde fica o teu disjuntor, hein? Isso ficou para você pensar. É isso mesmo. Onde que você vira a chavinha? Lembrando também que legal, pegou essa das âncoras positivas. Quais são? Duvido que você não tenha âncoras positivas. Resgata elas, escreve elas. Usa ela. Seja intencional. Eu tenho uma frase que eu uso sobre intencionalidade. Seja intencionalmente desigual. Uau. Seja intencionalmente desigual. Essa é a frase do Ben. Eu uso ela porque muitas Por vezes... isso que a gente se deu tão bem. Intencionalidade, gente. Para de ficar assim, deixa que ele vai perceber o cacete. Você que vai fazer o Tem que cliente fazer as perceber. pessoas perceberem. Você que vai fazer o cliente se sentir especial. Não é a loja bonita que você tá. Então isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Ai, gente. Olha, puxa, o que eu vou falar, né? Liana, muito obrigado por compartilhar Amigo, tantas experiências obrigada. especiais. Eu adoro os teus olhos, eu adoro esse espelho da tua alma, que desde a primeira vez a gente se conectou. É verdade. E eu adoro isso, porque isso é intencionalidade. Não esconde a tua alma, seja você mesmo. Então, quero agradecer muito e como é importante a alegria, a tua alegria é inspiradora, continue alegre, continue abundando alegria e que você possa transcender isso cada vez mais e o sucesso todos os dias esteja à tua porta. Obrigada. Peço a Deus por isso. Amém. E olha, eu quero também, tem que seguir a Uliana, né, gente? Siga a Uliana nas redes sociais. Acompanhe a gente aqui também. Nós temos cortes no Instagram, no YouTube, não importa. O legal é curtir, comentar e compartilhar, né, gente? Então, se você curtiu, manda isso. Para de ficar segurando para você, porque muitas pessoas estão precisando ser impactadas com essa palavra. Então, quero agradecer a toda a nossa audiência aqui ao Café com Ben. E olha, até o próximo podcast Café com Ben. Uliana, obrigado! Amigo, até a próxima. Muito obrigado. Adorei ter você aqui. Também, amei, Deus te abençoe. obrigada. Muito mais sucesso! Até o próximo Café com Ben. Tchau, tchau, gente.